Com essa história de coronavírus, de hidroxicloroquina funciona ou não funciona, ozônio funciona ou não funciona, né? A gente tem uma confusão muito grande em o que é cientificamente aceito. Nessa história de eu passar essa aula sobre método científico, que é uma coisa que há muito tempo eu pesquiso, eu me atualizo nisso, porque é uma coisa que eu gosto muito, faz parte do meu trabalho, né, como divulgador científico lá no podcast, em outros projetos que eu participei de divulgação científica. Então, uma coisa que eu faço muito, gente, pessoas passarem para mim algum tipo de artigo científico para eu dar uma revisada no método. Então, essa é uma coisa que eu faço assim extraoficialmente já há algum tempo. Galera que está terminando graduação, que está na graduação ainda e tal, ex-alunos, né, pessoal da medicina que publica, manda para mim para eu revisar o método científico, porque durante a graduação eu trabalhei em muitos laboratórios com pesquisa e sempre fui muito um entusiasta assim dessa história do método científico. Então, é uma parada que eu me sinto muito à vontade para falar dentro da biologia e que também me sinto muito angustiado quando eu vejo pessoas defendendo alguma coisa que não é cientificamente aceita como se fosse, porque elas não interpretam corretamente o que é o método científico, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Dar para vocês um breve histórico do método científico, tá? Bom, o primeiro cara a chegar a conclusões usando um método passo a passo, respeitando um padrão, foi Aristóteles, lá na Grécia Antiga ainda. Nessa época, filósofo fazia meio que de tudo, assim, né? O Aristóteles era um filósofo, mas ele também gostava de trabalhar com o que a gente chama de naturalismo nessa época, né? Ele era um naturalista, ele trabalhava observando animais, vegetais e tal. Então, o Aristóteles foi o primeiro cara a criar um método que foi o início, o start para o método científico atual, tá? Mas, claro, era muito diferente, muito raso ainda, né? Depois disso, lá no final do século XVI, surgiu um filósofo chamado Francis Bacon. O Bacon, ele era talvez um dos primeiros adeptos da teoria do conhecimento. A filosofia e a ciência, elas caminham juntas. E o Bacon, ele era um cara, né, o Francis Bacon, famoso Chico Toicinho, ele era um cara que foi o primeiro cara a falar de teoria do conhecimento, a organizar e padronizar o conhecimento, né, de acordo com uma estrutura filosófica. Ou seja, existe uma filosofia por trás do conhecimento, não é só eu sei e pronto. Né? Existe um passo a passo para que eu adquira esse conhecimento. Existem premissas que eu preciso seguir para conseguir, né, deter esse conhecimento. Aí vem o cara que foi o cara mais importante para o método científico, gente. Um cara chamado René Descartes. Esse mesmo cara, né, da filosofia, esse mesmo cara da matemática, do plano cartesiano, esse mesmo cara que a gente citou lá na aula de fisiologia, na aula de sistema endócrino, não sei se vocês vão lembrar, que o Descartes foi o cara que descobriu a glândula pineal, aquela lá da produção da melatonina, do sono, né, do relógio biológico. Então, esse mesmo cara criou o método científico como a gente conhece hoje. Foi o René Descartes, lá no início do século XVII, né, início para o meio do século XVII, que criou um método científico como a gente conhece hoje, que a gente vai ver o passo a passo, mas né, a observação, a formação de hipóteses e tal. Um método científico que a gente chama de determinismo. Tá? Então, esse método determinista, que é o método contemporâneo, foi criado por Descartes. Claro que depois outros pesquisadores, outras figuras que a gente vai citar aqui, contribuíram enriquecendo esse método. Mas o método como a gente conhece hoje, ele foi proposto por Descartes, René Descartes, tá? Então ele é o pai do método científico, certo? Depois do Descartes, pessoas contribuíram enriquecendo esse método. O Isaac Newton, né, aquele físico. O David Hume, que eu botei aqui num outro cor, porque ele foi um cara muito importante também, ele era um filósofo, né? E ele foi o cara que desvinculou, olha só, ele desvinculou
a tua experiência pessoal da ciência. E é uma coisa que as pessoas ainda não conseguiram entender. Quando se fala, por exemplo, em hidroxicloroquina. Ah, mas eu tive um tio que usou e se curou, então ela funciona. A sua experiência pessoal não interessa para a ciência. Entendeu? O David Hume fez isso. O ponto importante do Hume para a ciência foi isso. Desvincular experiência pessoal de ciência. A ciência segue um método. A tua experiência pessoal não se importa, né? Não importa, perdão, para esse método. Então, o David Hume foi um grande filósofo contribuinte para a ciência por isso, tá? O John Dalton, foi aquele químico, né? Também teve muita contribuição para o método científico das suas pesquisas. O próprio Darwin, gente, com a estratégia dele de catalogar lá os espécimes que ele capturava lá em Galápagos, né? Com a maneira de observação e de anotar os dados, de comparar as anotações e os dados que ele tinha. O Darwin foi um cara que contribuiu demais para o método científico também. Muita gente, né, se espelhou nessa estratégia de Darwin para fazer ciência. O Rutherford, aquele mesmo lá do modelo atômico, né? O Rutherford também foi muito importante para o método científico, contribuiu com várias coisas, mas aí a gente chega no cara mais contemporâneo, mais atual, já morreu, tá? Mas mais contemporâneo, mais atual, que trouxe contribuições extremamente importantes para o método científico. Tá? Ele retomou as ideias de David Hume, que ficaram um pouco perdidas durante algum tempo. Lembra que o Hume é o cara que desvinculava a tua experiência pessoal da ciência, né? Então, ele tirou um pouco, né? Ele trouxe de novo, perdão, à tona as ideias de David Hume, que tinham ficado um pouco esquecidas, e ele melhorou as ideias de Descartes. Então, a gente pode dizer que esses três caras, apesar de eu citei vários nomes, esses três caras aqui, o Descartes, o Hume e o Karl Popper, foram os maiores contribuintes para o método científico. O Karl Popper, qual foi a grande contribuição dele? Ele foi o cara que se ligou que a ciência não é eterna. Que uma descoberta científica pode sim ser alterada a partir de novas evidências. Porque esses caras aqui, gente, o Rutherford já nem tanto, tá? Mas até a época de Darwin aqui, ó, até essa época aqui, século XIX, tá? No século XVIII aqui já começou a mudar, né? Mas até o século XIX se acreditava que assim, ó, eu fiz uma descoberta científica, eu comprovei que ela é verdadeira, e é isso aí, cara, isso aqui é imutável. Mas o Karl Popper mostrou que não. O Karl Popper mostrou que, mesmo que uma coisa seja cientificamente aceita, no futuro podem surgir novas evidências e que vão nos dizer que essa parada não é exatamente assim. Né? Isso é comum de acontecer, Marquinhos? Não é, gente. Não é comum. É claro que, geralmente, quando existe uma descoberta científica, quando uma coisa é cientificamente aceita, e a gente já vai definir o que é cientificamente aceito, essas pessoas, né, vão montar um trabalho científico, né, explicando o porquê deles chegarem àquela conclusão, explicando o porquê, né, da teoria deles sobre um acontecimento científico. Outros, a gente chama, na ciência se usa muito o termo pares, né? Os pares, outros pesquisadores da mesma área, vão analisar esse artigo, vão concordar ou não, né? Então, muitos vão concordar e tal. E aí, quando há um consenso científico, isso é cientificamente aceito. Marquinhos, aí quando isso acontece, é comum que venha uma nova descoberta e mude isso? Não é uma coisa comum, gente, mas pode acontecer. E o que Karl Popper, a grande contribuição do Karl Popper para o método científico foi essa. Ele chama de um caráter provisório da ciência. Um fato, para ser cientificamente aceito, ele tem que ser refutável. Ele tem que ter a possibilidade de não ser verdade. Ele não pode ser um dogma. Um dogma é uma coisa que você não tem como mudar. Existe um dogma, por exemplo, na religião. Deus existe, isso é um dogma. Se esse dogma cair, a religião cai. A ciência não pode ter dogmas. Então ela tem que ter a abertura, a brecha, para ser alterada e para ser até, né, desmentida no futuro. Mas a gente tem que se basear naquilo que é conhecido cientificamente, que é cientificamente aceito naquele momento. Tá?
Eu sei que vocês estão numa correria gigante, né, pessoal? Vocês não têm muito tempo para ler outras coisas que não coisas de vestibular e tal, mas se quiserem anotar, se gostarem do assunto aí para um futuro próximo, tá? Eu tenho 3 livros muito importantes para mim, né? Como um entusiasta da ciência, como biólogo, como professor, fizeram a diferença quando eu os li, tá? Do Karl Popper. Então, os 3 livros são A Lógica da Pesquisa Científica, é o primeiro, tá? As Conjecturas e Refutações e os 2 problemas fundamentais da teoria do conhecimento, tá? Então, para quem gosta de filosofia, quem gosta de ciência, né? Se puder ler isso aí no futuro, ajuda bastante, cara. E é uma leitura bem... O Karl Popper, ele tem uma leitura, uma maneira de escrever que ela é muito leve, assim, é muito tranquila de se ler, tá? Bom, o método característico, normal, contemporâneo, que a gente vai citar passo a passo já já, ele é conhecido como método determinista, é um determinismo. Mas existem métodos alternativos ao determinismo, tá? Então, olha só, existe o método indutivo. No determinismo, gente, que é o método contemporâneo comum, né, natural, normal, a gente tem observação, formulação de hipótese, teste dessa hipótese, né, análise dos resultados e uma conclusão. No método indutivo, ele acredita que você pode chegar a uma conclusão segura só a partir de observações, sem, né, fazer testes, sem analisar resultados de teste e tal. Então, cara, na biologia, por exemplo, na análise de uma medicação, de um tratamento, isso é impossível, não tem como. Mas na matemática e na estatística, tem algumas coisas que você consegue chegar a conclusões somente por observação, tá? Então, o método indutivo é muito usado na matemática e na estatística. O método dedutivo, esse é o mais criticado de todos, tá, gente? Ele acredita em um resultado a partir de deduções sobre hipóteses. Eu faço, né, eu faço uma observação, formulo uma hipótese para aquilo que está acontecendo, né? E eu vou fazer deduções sobre essa hipótese, e a partir dessas deduções, eu vou chegar a uma conclusão que eu vou considerar que ela é segura. Então, esse método é muito criticado, né? Um exemplo, assim, ó, porque você tem que chegar a uma conclusão a partir de dedução sobre hipóteses, né? Aí, ó, você tem, né, um exemplo, né? Todas as aves põem ovos, né? Põem ovo. Então, se eu descubro uma nova espécie de ave, eu vou assumir que ela também bota ovo, entendeu? Então, isso é um método dedutivo, uma dedução. Dependendo da situação, ele até pode ser seguro, né? Por exemplo, aqui é muito improvável que tenha uma espécie de aves que surja uma espécie nova, que se descubra uma espécie nova e que ela não coloque ovos. Mas existe essa possibilidade. Então, o método dedutivo ele é o mais criticado, tá? O método hipotético, tá? Que também é chamado de hipotético dedutivo, né? Hipotético ou hipotético dedutivo, ele é um método que ele é parecido com o dedutivo, mas ele vai ser baseado em hipóteses que vão ser testadas. Ele vai até o teste. Tá? Então, na verdade, assim, o Karl Popper é que criou esse método hipotético dedutivo, que você testa hipóteses, tá? Mas você não precisa montar esses testes em laboratório, um experimento. Você pode testar hipóteses a partir de conhecimento já pré-existente. Só que aí isso não é uma coisa tão segura. Você vai testar essa hipótese em teoria e não na prática, tá? Fazendo comparações. O Karl Popper criou esse método para derrubar o dedutivo, como uma crítica ao método dedutivo, mas ele mostra que esse método ele tem ressalvas. Porque quando é que eu vou usar esse método, gente? Quando é impossível de fazer um teste. Quer ver um exemplo do método hipotético dedutivo? Lembra aquela história lá na citologia de organelas como cloroplasto e mitocôndria terem um DNA próprio, membrana dupla, ribossomos próprios, porque provavelmente eles eram seres, né, independentes, foram fagocitados por uma célula maior e não foram digeridos, lembra disso? Esse é um exemplo de um método hipotético dedutivo. Você está deduzindo uma hipótese a partir de conhecimento que você já tem, de fagocitose, que alguns seres fazem e tal,
Mas não tem como testar isso, gente. É impossível fazer esse teste. Não tem como testar isso no laboratório. Então, tu vai ficar nesse método hipotético dedutivo. Só que ele realmente não é 100% seguro, mas é uma alternativa em algumas situações, tá? O método dialético, ele acredita que você vai chegar a uma conclusão segura só contrapondo ideias. Você vai, vai pegar pessoas que pensam diferente sobre um tema, vai fazer elas confrontar as ideias e elas vão juntas chegar a uma conclusão, né? A gente vê nas redes sociais que isso não é possível hoje em dia, na maior parte dos assuntos, né? Mas é um método que ainda é bastante utilizado nas ciências humanas e principalmente na filosofia. São coisas que você não tem como testar exatamente também. Aí você chega no método dialético. E o método fenomenológico se concentra nos fenômenos da consciência, né? Também fica aí acaba ficando no campo das hipóteses, né? Mas é muito usado na psicologia, porque são coisas que não tem como testar efetivamente, tá bom? Então, esses são métodos alternativos, gente. Vamos lá para um método que é seguro e que a biologia usa, que a física usa, que a química usa, que dá para testar e dá para comprovar com muita segurança, que é o método científico contemporâneo, também chamado de determinista, tá bom? Então, olha só. O método científico contemporâneo ou determinista, ele segue passos, tá? Qual é o primeiro passo? Gente, observação. Todo pesquisador de qualquer área é, antes de qualquer coisa, um bom observador, tá? Todo pesquisador, antes de qualquer área, é, antes de qualquer coisa, um bom observador. Então, ele vai observar um evento. Agora, vamos lá para os detalhes sobre essa questão da observação, tá? Eu, por exemplo, a minha especialização, as minhas especializações em sala de aula, vamos chamar assim, né? Formalmente, eu tenho uma pós-graduação em educação, né? Em gestão educacional, e tenho uma pós-graduação em gestão ambiental. Eu trabalhava com a parte de consultoria ambiental e tal. Mas, na área de pesquisa, quando eu trabalhei com pesquisa durante muito tempo, no final da graduação e até aí uns 2 anos depois de já ter me graduado, ainda fiz alguma coisa de pesquisa, eu trabalhava com ecologia de mamíferos. Então, pensando no Marquinhos como um cientista, que hoje o Marquinhos não é mais um cientista, né, porque não faz mais pesquisa, não faz mais ciência, mas ele é um entusiasta da ciência, pensando no Marquinhos como cientista, o Marquinhos é especialista em ecologia de mamíferos. Então, se eu observar um evento sobre mamíferos, eu tenho embasamento para, a partir desta observação, tá, fazer um questionamento, um problema, ou seja, por que que isso aqui está acontecendo? Entendeu? Eu vou pensar, isso aqui está acontecendo, eu estou vendo que, dá um exemplo, teve uma época que eu trabalhava ali, estava fazendo um trabalho de conclusão de curso, e começou a aparecer um monte de rato dentro das armadilhas. Em armadilha costumava assim, eu tinha 200 armadilhas numa linha lá dentro de uma floresta. E costumava ter um sucesso de captura de 20% lá, das 200 armadilhas tinha bicho em 40 dessas armadilhas e tal. Tá? Então, todo pesquisador, antes de qualquer coisa, é um bom observador. Sempre. Tá? Ele vai observar alguma coisa, tá? De acordo, claro, né, com aquilo que ele tem um conhecimento teórico, um embasamento teórico da área dele para poder, né, trabalhar, para poder, né, ter uma ideia sobre aquele assunto. Certo? Então tá. Vamos lá. Compartilhando aqui de novo. Então, antes de qualquer coisa, um pesquisador é um bom observador de qualquer área. Ele observa um evento lá na área dele. Aí, ele observou esse evento, ele vai fazer um questionamento sobre esse evento. Pô, por que isso aqui está acontecendo? Como eu estava falando para vocês, né? Eu tinha lá numa linha de armadilhas que eu tinha numa floresta, aqui na Serra do Tabuleiro, 200 armadilhas. Eu costumava ter animais caindo em 40 dessas 200 armadilhas, ou seja, cerca de 20%. É uma média, assim, né? Em média de 20%. Aí aconteceu que em 2 meses que eu fui, eu tinha animais em todas as armadilhas, cara. Todas.
Então aumentou o set de captura para 100%. Na verdade, ele aumentou para 100 e alguma coisa, porque tinha algumas armadilhas que tinha 2 bichos. Então, cara, eu gerei um questionamento, um problema. Pô, por que que aumentou tanto assim o número de capturas de animais, às vezes armadilhas? Tá? Aí, o que que eu fui fazer? Eu fui coletar dados, fazendo uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Esse terceiro ponto aqui, gente, às vezes ele é suprimido. Só que ele é muito importante quando você pensa em ciência. Quando você pega, tem alguns materiais didáticos que tem essa aula de método científico, mas ela é mais superficial. Aí eles não vão colocar esse terceiro ponto aqui. Eles vão falar de questionamento do problema e já vão para a formulação de hipóteses. Mas vamos lá. Eu, a partir do meu conhecimento teórico sobre mamíferos, eu conseguiria formular uma hipótese para ver por que aquilo está acontecendo. Ah, eu acho que eles estão surgindo, né? Que tem mais bicho na armadilha porque, por algum motivo, tem mais comida disponível, eles começaram a reproduzir mais e tem uma superpopulação, e agora não tem mais comida, tinha mais comida disponível, aumentou a população, acabou a sua comida, e eles voltaram, né, a ter pouca comida e começaram a buscar alimento na armadilha, porque tinha, né, isca, tinha comida dentro da armadilha para eles. Só que, gente, eu posso formular essa hipótese, testar essa hipótese, só que talvez algumas pessoas já tenham feito isso. Então eu fui coletar dados e revisar a bibliografia, né, sobre o assunto. Comecei a pesquisar. Será que tem alguma coisa já publicada sobre um aumento momentâneo, repentino de população de pequenos mamíferos e tal? Comecei a pesquisar, gente. E sim, achei alguns trabalhos na área. Esses trabalhos que eu achei na área me deram um norte para formular uma hipótese. Pô, esse aqui diz que aumentou o mamífero por isso, esse aqui diz por isso aqui, esse aqui diz por isso. Então, vamos pensar, eu estou aqui nessa região, essas são características e tal. Eu, juntando, né, os dados, eu consigo chegar a uma hipótese. Pô, Marquinhos, sempre vai ter coisa publicada? Não, né, gente? Então, pode ser que não. Então, pode ser que eu não, né, a coleta de dados aqui, a revisão bibliográfica, seja em vão. Quer dizer, em vão não, né? Foi para você ver que não tem nada sobre o assunto. Mas ela é muito importante, cara. Porque vai que tu publica, tu faz uma hipótese, uma experimentação, analisa o resultado, conclui, né, publica isso aí, e já tinha um trabalho exatamente igual. Então, é uma perda de tempo, né? Então, é bom tu coletar dados sobre o assunto, fazer uma revisão bibliográfica, tá? E a partir dessa revisão bibliográfica, juntando com os conhecimentos que você tem da área, você formula uma hipótese para aquilo que está acontecendo, tá? Formulando essa hipótese, você vai testar essa hipótese. Então, você vai montar testes para ver se aquela tua hipótese é verdadeira. Mas vejam, eu, Marquinhos, estava acostumado a trabalhar com ecologia de mamíferos. Então, observando o evento sobre mamíferos, eu consigo formular uma hipótese para tentar explicar aquilo que está acontecendo. Agora, gente, se eu observar um evento sobre, sei lá, né, plantas, eu sou péssimo em botânica. Eu não vou conseguir formar uma hipótese para, né, tá acontecendo alguma coisa com planta, né? Ou com aves. Eu também não entendo muita coisa de ave, né? Então, essa formulação de hipóteses passa por você ter, né, um conhecimento teórico daquela área que você está observando, tá? Formular uma hipótese, vai criar experimentos. E esses experimentos, para testar a tua hipótese, tem que ser com um grupo controle, a gente chama de experimento controlado. Aí você vai analisar os resultados do teu experimento. E com a análise dos resultados, você vai chegar a uma conclusão. Pô, Marquinhos, se eu fiz observação, questionamento, coleta de dados, formulei uma hipótese, testei essa hipótese, analisei os resultados e concluí, isso é uma verdade científica? Não, cara. Isso é um artigo científico. Eu tenho um monte de coisa que pode estar no meio do caminho aqui. Alguma coisa pode ter dado errado no meu teste que me deu uma resposta, um resultado errado. Ao analisar os resultados, eu preciso ser extremamente imparcial para não deixar o meu cérebro me levar para um lado de tentar, de alguma forma, comprovar minha hipótese. Eu criei uma hipótese e eu fiz um teste. Então, eu tenho uma tendência natural de analisar os resultados querendo crer que a minha hipótese estava certa, que os meus testes comprovam a minha hipótese. Mas não é sempre o que acontece. Então, é muito difícil ser imparcial. Como é a ciência, ela não pode levar em consideração a opinião das pessoas. Porém, a gente não pode esquecer que quem faz ciência são pessoas.
Então, é óbvio que pode ter uma análise dos resultados que seja viciada nesse sentido. Então, aqui já pode ter um erro. A conclusão pode ser errada. Você pode concluir, analisar meio errado e chegar a uma conclusão errada. Tá? Então, não é porque um cara fez uma observação, questionamento, coletou dados, formou uma hipótese, experimentação, analisou o resultado, chegou a uma conclusão que isso é uma verdade científica. Não. Não é porque o Marquinhos é um pesquisador da área, né? Pesquisador respeitado da área, porque a ciência é isso também. Não importa se o pesquisador é muito famoso ou não é. Importa o resultado da pesquisa dele. Então, não importa se o Marquinhos é um baita pesquisador, famosão na área, e publicou lá uma parada e chegou a um resultado. Isso não é uma verdade científica, gente. Isso não é. Tá? Aí, como é que vai ser uma verdade científica? O Marquinhos fez um artigo científico, né, respeitado. Aí a Milena é uma pesquisadora da mesma área. O Zé também. A Camila Alves também. A Camila Pontel também. A Aline também é. A Letícia também. A Tamires também é. A Maída também é. Né? Aí, pô, olha só. Eu tenho lá 10, 12, 15 pesquisadores respeitados naquela área, chegando, observando eventos, os mesmos eventos, chegando a conclusões parecidas sobre o mesmo evento. E aí, um revisa o outro. Um lê o artigo do outro. E aí, então, cara, eu tenho uma verdade científica. Ela tem que ser um consenso científico, gente. Pô, Marquinhos, então, quando muitos pesquisadores chegam a conclusões parecidas sobre um evento, e eles são revisados um pelo outro, eu tenho uma verdade científica? Sim, aí você pode considerar uma verdade científica. Ela é um consenso no meio científico dos especialistas da área, dos pares, né? Ah, e aí isso é uma teoria? Ainda não. Para ser uma teoria, não basta simplesmente ter um consenso científico. A teoria implica em que esta parada que foi observada, questionada, né, formou hipótese, experimentou, seja detalhadamente explicada. Então, seja detalhadamente explicada. Porque tem coisas, gente, que a gente só consegue perceber na ciência que é verdade ou não é, mas não consegue explicar o porquê exatamente. Não consegue explicar com tantos detalhes. Para ser uma teoria científica, tem que ser explicada com detalhes. O termo teoria tem um significado totalmente oposto cientificamente ao termo teoria no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente fala, é só uma teoria, o termo correto teria que ser é só uma hipótese. A gente pensa, isso é só uma hipótese. A gente fala que é só uma teoria. Na ciência, teoria, cara, é o suprassumo da verdade científica. É uma parada explicada com detalhes. Por isso que é teoria da evolução, gente. Tá? Por isso que é, né, a teoria da evolução, ela não é uma hipótese, ela é uma verdade científica, entendeu? Não há questionamento científico sobre ela, certo? Aí, esse método científico, criado originalmente lá pelo René Descartes, aprimorado pelo Karl Popper, né, vai seguir esses passos. Observação do evento, questionamento ao problema sobre o evento, por que aquilo está acontecendo, coleta de dados sobre o assunto, formula uma hipótese para explicar por que aquilo está acontecendo, né? Experimenta essa hipótese com um grupo controle, que a gente já vai falar o que é, analisa resultados e conclusão. Tá bom? Outro detalhe muito importante, pessoal, que não está colocado aqui, mas é o que eu preciso citar para vocês pela nossa realidade atual, tá? Esse detalhe muito importante, que influencia demais uma pesquisa científica, é uma parada chamada N amostral. Já ouviram falar disso? O que é um N amostral? Tá? Olha só. Deixa eu botar de outra cor até aqui. Um N amostral, galera, é o número de amostras, N amostral, tá? É o número de amostras de uma experimentação sua. Dependendo do que você está analisando, você tem programas estatísticos que vão te dizer o mínimo de testes que você tem que fazer. Por exemplo, quando você fala em testar um tratamento novo em pessoas, em humanos, esse N amostral, dependendo do tratamento, mas assim, ó, o mínimo tem tratamento que pode ser mais, mas o mínimo que você tem de N amostral de medicação que você tem que testar numa população para poder dizer assim, esta medicação, esse tratamento funciona, né? Ele é confiável, ele é seguro. O N amostral mínimo
é em torno de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Se você testou um medicamento e esse medicamento não foi testado em 10 mil pessoas, ele não tem segurança estatística, ele não tem segurança científica. Ok? Então, quando se testa um medicamento, cara, é no mínimo 10 mil pessoas usando. No mínimo. Se você vê um artigo científico, e isso a gente encontrou direto, artigo científico hoje mesmo, teve um cara aqui que veio na rede social do Biológica, né? Falar, você diz que a cloroquina não é cientificamente aceita, né? Mas olha aqui, ó, um artigo que tem o resultado aqui mostrando que os pacientes se curaram. Foi um resultado feito com 93 pacientes, uma pesquisa feita com 93 pacientes, onde não tinha grupo controle. O que seria um grupo controle, gente? Eu quero testar a cloroquina. Então, eu vou pegar um grupo de pacientes que tem Covid, cloroquina para Covid, né? Vou pegar um grupo de pacientes que tem Covid, vou dividir esse grupo em dois, metade deles vai tomar cloroquina, e metade dele não vai tomar cloroquina. Eu vou comparar quantos se curaram com cloroquina, era o meu grupo teste, e quantos se curaram sem cloroquina, é o meu grupo controle. Eles pegaram 93 pacientes, deram cloroquina para todo mundo, e viram lá que 80 e tantos se curaram. Que confiabilidade científica tem isso, cara? Vocês entenderam, pessoal? O papel aceita tudo. Qualquer idiota que fez uma graduação pode ir lá escrever qualquer coisa que ele quiser sobre um assunto. Não é porque tem um artigo científico que aquilo foi, tá? Que aquilo é verdade científica. Mas Marquinhos, a revista que publicou, né, não fez uma análise, não viu isso. Cara, a revista às vezes quer publicar para dar o E mesmo, para ser uma coisa do conto, para ser diferente, para ela, né, ficar mais famosa, para vender revista, né? E muitas vezes o cara que está publicando, ele infelizmente está defendendo interesses de alguma empresa, de alguma coisa, e a revista vai lá e publica porque pagaram para ela. Então, gente, não é porque uma coisa saiu lá, muita gente fala, mas olha só, a homeopatia, desculpa, gente, se alguém usa, a minha irmã usa, tá, com meu sobrinho e tal, mas eu deixo bem claro para ela que não há comprovação científica da eficácia da homeopatia. Então, mas no PubMed tem, PubMed é um compilador de artigos científicos sobre medicina. Mas o PubMed tem lá artigos sobre homeopatia. Gente, isso não quer dizer que isso é cientificamente aceito. Homeopatia não tem comprovação científica, gente. Ozônio, lá, ozonioterapia, não tem comprovação científica. Tá? Mas o ozônio mata, né? É usado para desinfetar lugares e tal. Gente, a carga de ozônio que é usada para desinfetar lugares, né? Ambientes e tal, ela é letal pra gente. Então, tudo bem, tu fechar um lugar, jogar um monte de ozônio ali quando não tem ninguém dentro, né? Liga o aparelhinho ali, sai, não tem ninguém dentro, vai matar, vai esterilizar, aí tu desliga esse aparelhinho e tu entra, beleza. A ozônio já foi. Agora, tu aplicar ozônio nas pessoas, como o prefeito Itajaí ele sugeriu, para ser uma parada que não fizesse mal pra gente, tá? Uma concentração que não faz mal pra gente, não ia matar lá o vírus. Então, não há comprovação científica da ozonioterapia também, tá? Assim como não há da homeopatia, assim como não há do reiki. Até a acupuntura agora que está começando a ter uma aceitação científica, mas não há uma comprovação assim, né, clara de que ela funciona, tá? De que ela seja cientificamente aceita. Que funciona, aí vai de cada um, né? Existe uma coisa chamada efeito placebo, né, gente? Que a gente vai comentar aqui, mas ele é uma coisa admitida pela farmacologia, tá? O efeito placebo ele é admitido. Então, essas metodologias de tratamento, muito provavelmente, elas têm um efeito placebo muito importante, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, o Karl Popper falava isso, né? Uma teoria científica precisa ser refutável, é o caráter provisório da ciência. O que é verdade científica hoje pode, no futuro, não ser, tá? Galera, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de testar com um grupo controle, tá? Olha só, não adianta eu testar uma medicação e dar a medicação para todo mundo que está doente. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um grupo teste e um grupo controle. Eu vou dividir pessoas que têm uma certa doença, eu quero testar um fármaco para essa doença. E eu vou, então, dividir em dois grupos. Um grupo vai receber o fármaco, o medicamento. Outro grupo vai receber um placebo. Um comprimidinho igual o comprimidinho normal com o fármaco, só que esse comprimido aqui, ele não tem o princípio ativo, não tem o fármaco, não tem medicamento. Ele tem, sei lá, farinha, açúcar. Tá? E vou dar esse comprimidinho
com açúcar para essa galera aqui. Só que essa turma que está recebendo o teste e essa turma que está recebendo o placebo, elas não sabem que está recebendo o quê? Essa galera não sabe se está tomando, o comprimido que está tomando tem a medicação ou tem o placebo. Essa galera aqui também não sabe. Então eu vou analisar a cura. Depois de um tempo eu vou lá e vejo, né, 6 pessoas que tomaram o fármaco, óbvio que não é feito só com 6, né, gente? É feito, o primeiro teste é feito com centenas de pessoas, o segundo teste é feito com milhares de pessoas. Tá? Então, são 3 fases de testes, né? Então, faço aqui, vamos supor que no grupo teste eu tenho, não vou falar só isso, vou falar tenho 600 pessoas. E no grupo controle também 600 pessoas. Aí eu fiz, né, a análise e dessas 600 pessoas com uma doença que tomaram o fármaco, né, das 600, 550 se curaram. E das 600 que não tomaram o fármaco, só 200 se curaram. Pô, então o fármaco foi eficiente. Quando tomaram, né, eu tive uma porcentagem muito grande, 550 de 600 se curaram. E quando não tomaram o placebo, 200 de 600 se curaram. Tá? Então, o fármaco é eficiente. Agora vamos lá, uma situação B. Das 600 pessoas que tomaram o fármaco, né, 450 se curaram. E das 600 pessoas que não tomaram o fármaco, 430 se curaram. Vocês viram que, pela diferença, provavelmente o fármaco não foi determinante? Ele não fez diferença? Então, aí é a importância do grupo controle, que tomou o placebo. Aí é que eu falei para vocês que a farmacologia, ela admite a questão do placebo. Talvez essas pessoas, por tomarem o comprimidinho, mesmo que ele não tenha princípio ativo, só a cabeça delas, tô tomando um comprimido aqui, isso aqui vai resolver, né? A cabeça delas vai fazer o sistema imunológico trabalhar melhor e elas podem aumentar a chance de cura por isso. Isso é o efeito placebo, gente. Então, quando você usa lá homeopatia, quando você usa ozonoterapia, tá? Não quer dizer que isso não vá ajudar a tua cura. Pode ajudar pela questão do efeito placebo, mas que não há comprovação científica de que elas funcionem para alguma coisa, não há. Tá bom? Ô, Marquinhos. Fala, Zé. Existe uma porcentagem, assim, para ter uma margem de verificação, ou depende muito do que está sendo testado, do número de pessoas e tal? Zé, depende muito do que está sendo testado, do número de pessoas, do tipo de teste que está sendo empregado. Tá? Existe uma margem, para cada teste tem uma margem. Então, você tem um programinha de estatística, chamado de estatística, inclusive, não um programa de computador, que você coloca ali as características do teste e ele vai te dar qual é a margem de segurança. Existe, mas ela é variável, não é uma coisa fixa, tá? É isso, Zé. Acho que a internet do Zé tá meio ruim. Sim, era só isso beleza. mesmo. Então tá. Aí aqui, gente... Oi, querida, pode falar. E como que eles selecionam, tipo, essas pessoas? Aí, a gente vai chegar aí, Mi. Tem que ser totalmente aleatório, tá? Tem que ser aleatório. Tem que ser. A gente vai falar disso aí já. Tá bom. Tá? Olha só. Aqui tem os participantes. Aí aqui eu tenho o grupo experimental. Aqui eu falei para vocês que é o grupo, né, de fármaco, o grupo teste, o grupo controle com placebo. Mas tem uma outra situação, pessoal. Eu posso comparar o fármaco, medicação, com o placebo, que é não ter medicação, ou em alguns testes eu vou comparar a seguinte coisa, olha só. Eu vou pegar o grupo, vou separar no grupo experimental, o grupo teste, né, que vai ter o tratamento novo, e o grupo controle que vai usar algum tratamento, tá, que já existia. Por exemplo, para tratamento de câncer, sempre se usou muito, né, a quimioterapia. Então você vai pegar uma galera que tem câncer, por exemplo, vai dividir em 2 grupos. Um grupo vai receber o tratamento normal, padrão, com quimioterapia. E um outro grupo vai receber um tratamento novo, uma medicação nova. Eles estão testando agora tratamento de câncer com nanopartículas, tal. Então isso pode ser um exemplo de tratamento experimental. Então, um grupo vai receber o tratamento normal, padrão. Outro grupo vai receber o tratamento novo. Então vai se comparar o índice de cura de pessoas que receberam tratamento normal, né, com o que recebeu o novo tratamento. Se esse novo tratamento foi mais eficiente que o tratamento normal, aí eles podem começar a usá-lo. Entendendo? Então, a comparação pode ser de um grupo com um tratamento e outro sem, ou então de um grupo com tratamento novo, comparando com um grupo que com tratamento padrão para uma determinada doença. Tá? Esse tipo de teste
também aceito. Aí, gente, olha só. Tá? Aqui está só uma outra figura mostrando aquela história. Né? Você observa um fenômeno. A partir do conhecimento prévio, você faz uma explicação inicial para aquele fenômeno, que é a famosa hipótese. Aí você faz experimentos, testes, novas observações. Aí você vai validar a sua hipótese ou então rejeitar a sua hipótese. Certo? Tanto pela validação quanto pela rejeição de hipótese, você vai chegar a novos conhecimentos. Aí você vai, então, fazer uma explicação geral sobre aquilo, certo? Que é uma conclusão. E quando várias pessoas chegam a conclusões parecidas sobre o mesmo tema e explicando ele detalhadamente, a gente tem uma teoria científica, tá? Gente, deixa eu mostrar para vocês só uma coisa, tá? Eu quero dar um exemplo aqui que talvez é uma parada que fica um pouco mais claro para vocês a importância do grupo controle. Eu vou descrever para vocês o experimento que eu fiz na época de graduação. Inclusive, eu tentei buscar ele ontem para mostrar para vocês, mas eu não tenho mais esse experimento e nos resumos que eu acho na internet desse experimento, não tem a descrição da metodologia, que é exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. O primeiro laboratório que eu trabalhei na UFSC é o laboratório de ecotoxicidade, análise de toxinas que estavam no ambiente, relacionado, era do departamento de bioquímica, o professor Carlos Henrique Soares Lemos. E a gente observou, na verdade a gente recebeu uma comunicação, tá? Lá de uma ONG da região da Serra Catarinense, que em um determinado ribeirão, lá na cidade de Curitibano, estava morrendo muito peixe, tá? E do lado, perto desse ribeirão, tinha uma indústria de papel e celulose, que jogava o seu efluente, né? O resto lá, que ela pegava lá, cortava os pinos para fazer celulose e jogava o efluente lá no rio. A gente então foi analisar se esse efluente, né, era a causa, porque a observação foi, peixes estão morrendo, né? A gente criou um problema, que era a morte de peixes, a gente fez uma revisão bibliográfica, não tinha nada sobre o assunto lá na região, e aí a gente formulou uma hipótese, né? Qual a hipótese? Os peixes estão morrendo por conta da toxicidade da resina que a indústria de papel e celulose joga ali. Aí eu montei um teste, gente, nessa época, né? Foi o meu primeiro teste, assim, científico, eu sou muito empolgado com isso, foi muito legal fazer esse primeiro trabalho, usando uns bichinhos que a gente chama de Artemia salina, é um microcrustáceo. Então eu peguei potinhos, tá? Peguei becquerels e coloquei nesses becquerels Artemia salina, tá? Eu botava aqui 100 Artemia salinas. É um bichinho bem pequenininho, tá? Era bem trabalhoso contá-las. Então eu fazia assim, ó. A resina numa concentração de 30%. Ou seja, 30% de resina de pinos e 70% de água. A resina numa concentração de 20%. A resina numa concentração de 10%. A resina numa concentração de 5%. A resina numa concentração de 2,5%. E a resina numa concentração, né, de 0%, ou seja, água pura. O que é esse potinho aqui, gente? É meu grupo controle. Então, aqui tinha resina de pinos a diferentes concentrações. Eu fiz análise, e claro que eu não montei, gente, só uma bancada dessa, né? Isso aqui é um teste. Então eu tive que montar, na época, acho que foram pela estatística, eu tinha que montar 600 e poucos testes desse no mínimo. Então eu montei, se eu não me engano, foram 800 testes, eu não lembro exatamente agora, mas desses aqui. Fiz isso aqui 800 vezes. Eu fazia isso aqui 100 vezes no laboratório, aí ficava acompanhando por 3 dias. Depois fazia 100 vezes, acompanhava outros 3 dias. Foi bem trabalhoso, mas foi legal. Eu publiquei esse trabalho depois apresentei ele num congresso lá em Vitória, no Espírito Santo. Aí, olha só. Eu ia acompanhar a mortalidade depois de 24 horas das artêmias expostas à resina, depois de 48 horas das artêmias expostas à resina, depois de 72 horas das artêmias expostas à resina. Aí eu ia lá e anotava, aqui no 30%, depois de 24 horas morreram, sei lá, 10, depois de 48 horas morreram 30, depois de 72 horas morreram 100, morreram todos. Aí aqui nos 20, né, por cento concentração, depois de 24 horas morreram 8, depois de 48 horas morreram 20 e tantos, entendeu? E eu contando assim quantos morriam. Aí o que aconteceu, pessoal? Olha só.
Eu cheguei lá no 5% e no 2,5% e na água pura. Depois de 24 horas, não tinha morrido nenhuma nos 3. Depois de 48 horas, tinha morrido assim, 4 aqui, 5 aqui, né, e 4 aqui. E depois de 72 horas tinha morrido assim, 8 aqui, 7 aqui e 5 aqui. O que aconteceu? Analisando, eu vi que a resina era tóxica a ponto de levar à mortalidade, porque essa artêmia é um bioindicador. A quantidade de mortes de artêmias me indicaria a toxicidade, né, dessa resina. Só que aí eu comparei que a quantidade de mortes das artêmias no 5%, no 2,5% e no 0% na água pura era idêntica. Então, qual é a conclusão? A resina de pino, se ela for diluída para ser jogada na água lá do Ribeirão a 5%, ela não é tóxica. Se a concentração for maior do que 5%, for 10, for 15, for 20 e tal, ela passa a ser tóxica. Então, se a indústria diluir a resina que ela está jogando lá em água a 5%, ela não é mais tóxica. Só que eu cheguei a essa conclusão com o grupo controle, porque a mortalidade no 5%, no 2,5% e na água pura era idêntica. Se eu não tivesse feito o grupo controle, pessoal, eu ia ver, não, peraí, com 5%, com 2,5% também morreu a artêmia. Ah, isso aí é tóxico, não pode jogar de qualquer jeito. Só que essa minha conclusão não seria correta. Porque o grupo controle me mostrou que artêmias morrem naturalmente, elas são animais frágeis. Então, a mortalidade no grupo controle é idêntica à de 2,5% e 5%. A partir depois dos 5%, 10%, ela passou a ser, né, mais tóxica. Aí a gente fez um relatório, né, para a empresa. Eles estavam diluindo, galera, a 20% para jogar na água. Eles passaram a diluir a 5%. Aí acabou a mortalidade dos peixinhos lá. Entendeu? Então, isso é a importância do grupo controle. Tá? Gente, agora, o que se fala muito, Mi, aí entra no que tu perguntou, tá? Que é o ensaio duplo cego randomizado. Para medicações, pessoal, é necessário, para medicações, fazendo teste de medicação que vai ser aplicada em humano, especificamente, né? A parte da farmacologia. É necessário, obrigatoriamente, que esse estudo desse fármaco, dessa medicação, seja um duplo cego randomizado. O que é, que tem que ter controle, já está claro, né? O grupo controle já está claro. Agora, o que é um duplo cego randomizado? Randomizado, aí entra exatamente no que você perguntou, Mi. O randomizado é, eu não posso escolher quem vai tomar o medicamento, quem vai tomar o placebo, quem vai ser grupo controle e quem vai ser grupo teste. Não posso escolher. Tem que ser aleatório. Tá? Então, não posso pegar assim, o seu João aqui, tadinho, ele tá, né, com um problema aqui bem mais grave, a doença dele está num estágio mais avançado, eu vou dar para ele o tratamento em estudo. A dona Maria ali, não, ela está mais de boa nisso da doença, eu vou dar o placebo para ela. Não pode. Tem que ser aleatório, randomizado. É tu misturar os nomes lá no papelzinho, jogar para cima e separando, ou jogar no computador e eles fazem separação automática. Então, tem que ser randomizado. Tem que ser aleatório. Tem que ser o shuffle lá, né, do Spotify, né? Então, não pode ser, né, escolhido, tem que ser totalmente aleatório. Aí, depois, né, o que pode ser escolhido, gente, é qual vai ser a população em estudo ou qual vai ser a amostra. Eu quero estudar a população que tem Covid, quero estudar a população que tem malária, entendeu? E aí eu posso pegar uma amostra, né? Eu vou pegar esses indivíduos para serem minha amostra. Agora, a partir do momento que tem a amostra pronta, eu não posso escolher quem é grupo teste e quem é grupo controle. Isso tem que ser totalmente aleatório, tá? Beleza. Então, eu vou ter que randomizar a minha amostra, é isso, né? Dividir ela randomizada. Bom? E aí, pessoal, olha só. Por que é duplo cego? Vamos supor que o Marquinhos é um farmacologista e está fazendo os testes. E vocês fazem parte da amostra. Ou vão ser grupo controle, ou vão ser, né, grupo teste. O Marquinhos não pode saber quem é grupo teste e quem é grupo controle. Então, o Marquinhos não pode saber se a Letícia é grupo teste ou controle, se o Zé é grupo teste ou controle, se a Maedra é grupo teste ou ali. Não dá, não posso saber. O Marquinhos não sabe. E vocês também não sabem. Então, a Milena não sabe se ela é grupo teste ou controle.
A Camila não sabe se ela é grupo teste de controle. O Marquinhos também não sabe. Tem um terceiro cara que sabe. Então, não é o cara que vai fazer o experimento que vai saber quem é controle e quem é teste, para que na hora que ele for analisar o resultado, ele não tenha, tá, nada influenciando a análise dos resultados. Ele não sabe quem é quem. Então, eles vão dar todas as condições para o Marquinhos fazer o teste. O Marquinhos não sabe quem é controle e quem é teste, quem é grupo teste. Quem toma também não sabe qual dos dois grupos faz parte. Aí vai ter um terceiro cara que vai ser só isso. O Marquinhos foi lá, publicou, o artigo dele tá pronto. Marquinhos, olha só, esse grupo aqui que tu tá estudando, o grupo A, era o grupo teste, o grupo B era o grupo controle. Ou vice-versa, sei lá. Então, vai ter um cara que vai dizer no final, quando já tá pronto a parada. Tá? Pessoal, então isso é ciência. É um pouquinho mais complicado, né, do que a gente imagina. Mas analisem muito isso, tá, pessoal? Isso acontece direto. Eu estou discutindo um negócio e aí falo que aquilo não tem comprovação científica, aí alguém manda um artigo para mim. Primeiro que o fato de ter só um artigo publicado, 2, 10 que sejam, ter 10 artigos publicados não significa que aquilo é ser cientificamente aceito, é uma verdade científica. E aí eu abro esses artigos para ver, o N amostral é ridículo. Assim, ó, é meio que regra isso, cara. Ah, tem um monte de artigo, o N amostral né, com 90 pacientes, com 60 pacientes. Isso é muito pouco, gente. Tá? Que nem lá, lembra a história do movimento antivacina? O Andrew Wakefield lá fez um artigo com 12. O esforço mostrado dele era 12. Gente, isso é piada. Né? Não devia nem ter sido aceito esse artigo. Sabe por que aceitaram? O Andrew Wakefield era patrocinado, tinha grana, pagaram para ele publicar aquilo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque tem um artigo que é uma verdade científica. Analisa, lê o artigo, vê o N amostral, vê se tem grupo de controle. Tem artigo que não tem grupo de controle, cara. Hoje, nessa discussão que o cara mandou aqui para mim de manhã, eu vi um artigo sobre hidroxicloroquina que não tinha grupo de controle. Como é que eu vou confiar num artigo sem grupo de controle, gente? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Uma teoria e uma lei. Qual é a diferença? A teoria, ela explica detalhadamente a ocorrência de um fenômeno. A lei só descreve que ele acontece, mas não explica por quê. Então, as leis são generalizações empíricas aplicáveis na prática, como, por exemplo, a lei da gravidade. Tá? Hoje, a lei da gravidade é também uma teoria da gravidade, porque a gente sabe explicar por que acontece a gravidade. Mas durante muito tempo, né, a galera jogava a parada para cima, caía, opa, gravidade. Beleza, ó, aqui, empiricamente, estou testando e mostrando que tem gravidade, estou mostrando na prática, eu não sei explicar por quê. Vocês entenderam a diferença entre lei e teoria? A teoria explica uma lei, né? Então, as leis científicas são sempre curtas e sempre verdadeiras, porque é uma parada que você está observando, não tem como negar. Agora, se você consegue ou não explicar essa lei, é que é o caso, né? Muitas vezes as leis são expressas em uma única expressão e têm objetivo analítico, né? As leis jamais podem ser mostradas erradas e são aceitas como sendo universais e são os pilares da ciência moderna, tá? Agora, uma teoria explica o funcionamento de uma lei, tá? Gente, vamos lá, então, a exercíciozinho sobre o assunto. Um primeiro da UFSC aqui, ó. Leia o texto a seguir com atenção. No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta compreender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tic-tac, mas não tem como abrir a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo pelo que ele observa, mas nunca estará seguro de que sua explicação é a única possível. Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referente ao caminho das descobertas científicas, esse é do livro, né, o livro de biologia do Favaretto. Em relação à ciência, ao método científico, assinale as proposições corretas. 01. A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e estático, do conhecimento, baseado em observação, experimentação e generalização. Bom, erros dessa alternativa aqui. A ciência não é um contingente aleatório, né, gente? Ela segue, né, passos muito claros, ela tem um padrão, não é uma coisa aleatória. A ciência não é estática, Karl Popper falou, o caráter provisório da ciência. É uma coisa moderna, ela vai se atualizando, novas evidências estão surgindo, tá? E ela é baseada em observação e experimentação, mas não em generalização, né, gente? Não generaliza. Você analisa cada evento por si só e faz os testes ali, certinho. Então, a 01, ela é falsa, tá? 2. Uma vez levantada, por indução, uma hipótese para explicar um fenômeno, os cientistas fazem a dedução prevendo que ela pode acontecer se sua hipótese for verdadeira, tá? Gente, isso é verdade. Você
a partir de uma indução, mas não pode parar por aí. Lembra, o método indutivo, ele dizia que você, a partir da observação, pode explicar tudo. Não é esse o método contemporâneo determinista, né, padrão. Isso é uma exceção total e muito criticado, tá? Então, uma vez levantada por indução uma hipótese, você observou um evento, formulou uma hipótese, ok, né? Agora você faz uma dedução que prevê o que pode acontecer se essa hipótese for verdadeira ou não. Dá para fazer isso, deduzir o que acontece se a nossa hipótese for verdadeira. Mas, para saber se é isso mesmo que vai acontecer, o que você tem que fazer? Testar a hipótese com grupo controle, tá? Então, verdadeiro aqui é 2. 4. Os experimentos capazes de testar as hipóteses formuladas devem lidar com uma parte do problema de cada vez e ser cuidadosamente controlados. Verdadeiro. Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em jornais diários locais de grande circulação para que possam ser analisados e criticados pela população em geral? Não, né, gente? Tem que ser analisado por pessoas que são especialistas da área e isso vai ser publicado em revistas científicas, né? 16. As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua aceitação não depende do prestígio do pesquisador, mas de suas evidências científicas. Era para ser assim. É claro que um artigo publicado por uma pessoa desconhecida e publicado por um grande nome de uma área, ele vai ser visto com olhos diferentes aí. Mas essa é a verdade. O que importa não é o pesquisador, o que importa são as evidências científicas, é o resultado. Tá? Então, a 16 verdadeiro. Uma última aqui. Considere o enunciado a seguir e as 3 propostas para completar. Fleming, um microbiologista, ao examinar placas de cultivo semeadas com bactérias, observou que elas eram incapazes de crescer perto de uma colônia de fungos, desculpa, tá? Está errado, de uma colônia de fungos contaminantes. A identificação posterior dos antibióticos comprovou a hipótese formulada pelo pesquisador de que os fungos produzem substâncias que inibem o crescimento das bactérias. Então, aquela história do Fleming descobrindo o antibiótico. Ele estudava bactérias, ele viu que nas bactérias começou a crescer ali uma massa, que ele viu que era um fungo, e à medida que essa massa ia se expandindo, as bactérias iam morrendo, e ele descobriu depois que os fungos fabricavam uma substância, que ele chamou de antibiótico, que matava as bactérias. Tá? Sabendo que Fleming aplicou em sua pesquisa o método científico, é correto afirmar que 1. Ele formulou uma hipótese de pesquisa tendo como base a observação de que as bactérias não proliferavam em determinado ambiente. Essa foi a observação, ele foi testar, né? Formulou hipóteses e testou essa hipótese. 2. Ele realizou experimentos de acordo com predições decorrentes da formulação de uma hipótese, ou seja, a de que substâncias produzidas por fungos inibem o crescimento bacteriano. Verdade? A hipótese dele foi essa. O fungo que está crescendo aqui é que está matando a bactéria e impedindo o crescimento bacteriano. 3. Ele concluiu, baseado em suas reflexões sobre a reprodução de fungos, que a substância por eles produzida inibia a divisão mitótica de bactérias. Gente, ele lembra o que falou na questão anterior. Analisar uma coisa de cada vez. Ele primeiro quer ver se o fungo está impedindo o crescimento bacteriano ou não. E depois ele vai ver o que o fungo faz especificamente para não deixar essas bactérias se proliferarem. Gente, bactéria nem faz mitose, tá? Bactéria se divide, mas mitose, como a gente conhece, não é feita em bactéria. Então, essa aqui é falsa, tá? Beleza? Então, o correto é só 1 e 2, letra D. Tá bom? Tem uma listinha do biológico aí para vocês. Vamos dar aquele nosso intervalinho.